trágico acidente. Leandro Souza Dias, estudante de farmácia do Campus Belém. Ana Letícia Araújo Cordeiro, estudante de pedagogia, também de Belém. O Elferson Campos Alves, estudante de produção multimídia, também de Belém. Ademilson Militão de Oliveira, motorista do micro-ônibus do campus de Altamira. Kane Laurentino de Oliveira, motorista do caminhão. Todos, infelizmente, morreram neste trágico acidente. A gente vai trazer também o que fariam esses estudantes aqui da UFPA. Eles seguiam, então, nesta viagem para participar de um congresso. O Elferson, Leandro e Ana Letícia, estudantes da Universidade Federal do Pará. Ademilson, motorista do micro-ônibus, que levava os universitários para um congresso em Goiás. Esses são os paraenses que morreram após esse grave acidente na cidade de Porangatu, no norte de Goiás. O veículo em que eles estavam colidiu com uma carreta. O condutor desse veículo também morreu e o passageiro está internado em estado grave. Já já a gente também vai trazer detalhes ao vivo aqui na tela do nosso Cidade Alerta. A gente coloca aqui no nosso mapa, então, a rota em que eles fariam saindo aqui de Belém. Eles que saíram de Belém no dia 14, na segunda-feira. O congresso, então, começaria agora no estado de Goiás. Eles passavam aqui, olha, Porangatu, só para você ter uma ideia, aí que nos assiste, fica entre os estados do Tocantins e do Goiás. E de Goiás, quando este grave acidente, então, aconteceu. Outras pessoas ficaram também feridas e foram levadas para unidades de saúde dos estados de Goiás e do Tocantins. Rapidamente, logo após a notícia deste acidente, a gente então trouxe aí as informações que equipes também da Polícia Rodoviária Federal e dos bombeiros rapidamente se deslocaram para o local. Algumas pessoas, o relato, incluindo aí de testemunhas, foi que esses estudantes, alguns deles, ficaram presos às ferragens e tiveram dificuldade para sair também de dentro do veículo. Mais cedo, a nossa equipe de reportagem também conversou com estudantes, professores, um clima de luto também dentro da Universidade Federal do Pará. A gente tem, inclusive, uma nota aí divulgada pela universidade que instituiu luto dentro da instituição. O presidente Lula e o governador Helder Barbalho também se manifestaram, aí lamentaram este grave acidente pelas redes sociais. Sorte, livramento, chame como você quiser ou acreditar. Mas foi isso que evitou que a estudante de jornalismo da UFPA, Marilene Garcia, de 30 anos, entrasse neste mesmo ônibus. Era um comboio. Pelo menos 2 ônibus foram atingidos. Os ônibus onde esses estudantes que estavam ali e morreram era o primeiro desse comboio. O segundo ônibus que vinha logo atrás também foi atingido, mas as pessoas não tiveram ferimentos graves. A gente está com essa estudante do curso de jornalismo ao vivo, ao lado do repórter Luiz Otávio Louredo. A gente sabe, ô Luiz, já coloca imagem, a gente já consegue colocar, Luiz? Seja bem-vindo. A gente sabe o quanto é difícil pra gente. É difícil para os estudantes, para os professores que, porventura, não conseguiram aí viajar com os demais alunos universitários. E aí a gente sabe também que esse relato, ele vem trazendo essa dor. Saber o que fez, então, Luiz, é o que a gente se pergunta, a Marilene, não embarcar nessa viagem com os demais universitários. Amanda, ela teve que cancelar a viagem por conta de um compromisso no trabalho dela. Infelizmente, aí, diante de toda essa situação, a gente vê toda essa comoção aí, né? A Marilene
participa ao longo do ano de vários encontros da União Nacional dos Estudantes, inclusive foi em janeiro, no último, para Recife, e iria para esse. Felizmente, ela teve que cancelar por conta desse problema. Essa aqui, inclusive, é a Rua São João, no bairro do Tapanã. É aqui que a Marilene mora com uma tia, né? Aqui pelo local, o clima, inclusive, é de consternação e agradecimento, já que a jovem, ela é muito conhecida, inclusive várias pessoas, logo após saberem desse acidente, estiveram aqui na casa da família para conversar com ela. Ela está bem triste, até mesmo porque várias pessoas que estavam dentro desse ônibus e principalmente vítimas fatais aí são amigos dela. A gente está chegando aqui para conversar com a família, né? Ela mora com a tia aqui, já que a mãe é da Ilha do Marajó, ela cursa jornalismo na UFPA e a gente se aproxima aqui porque é aqui nesse local que a Marilene está recebendo essas pessoas que ficaram sabendo de tudo e felizmente aí estão agradecidos. Essa aqui é a Marilene, bem emocionada. A tia dela, a dona Selma, vão conversar ao vivo com a gente, porque, Marilene, a pergunta que todo mundo está se fazendo, o que foi que aconteceu para que tu deixasse de ir para essa viagem? Felizmente, tu conseguiu se salvar. Poderia ser diferente, né? Sim, boa noite. Eu ia para essa viagem até então, só que aconteceu vários atropelos no meio do caminho e aí acabando que eu desisti de ir para essa viagem, quase que em cima da hora. Eu até cheguei a estar conversando com o rapaz, eu até cheguei a comentar com ele que eu iria para a viagem, só que aí eu tô trabalhando na escola de aplicação da UFPA como monitora e aí a minha coordenadora, a Suelen, ela mandou um artigo que era para a gente fazer uma resenha e apresentar hoje, na quarta-feira. Em virtude disso, eu não fui para a viagem, mas o nosso último encontro, eu faço parte do Correnteza, do movimento, foi em Recife, agora em janeiro desse ano, e foi muito bacana, sabe? E agora saber dessa notícia que eu poderia estar lá, sabe? Eu poderia estar lá no meio dessas vítimas, sabe lá o que teria acontecido. Infelizmente, eu lamento muito, muito profundamente mesmo. Na segunda-feira, quando foi a partida dos ônibus com os estudantes, tu chegou a manter contato com alguém, algum amigo teu que estava na viagem? Sim, tinha vários amigos meus. Como eu faço parte do centro acadêmico, sou diretora de inclusão e acessibilidade, eu cheguei a manter contato com... Na verdade, tinha falado dias antes com a Bia, que é a presidente do centro acadêmico. Tinha mandado meu comprovante de matrícula para ela, para mim garantir a minha passagem no ônibus. Só que aí, essa hipótese foi descartada porque eu desisti, eu resolvi não ir, porque eu ia com a minha tia, entendeu? Que a gente ia fazer essa viagem lá para Goiânia. Depois eu disse para ela que eu ia só... Mas aí, por causa do serviço, eu não fui mais na viagem, desisti. Tu fez, inclusive, todas as etapas, a apresentação do cartão de matrícula, tudo dando certo para que a viagem fosse feita? Sim, eu fiz. Inclusive, eu cheguei a mandar para ela o meu comprovante de matrícula, que é esse aqui, olha. Esse aqui, então, para você que está acompanhando Cidade Alerta, é a documentação que ela chegou a enviar aí para as organizadoras desse encontro, né? Para que ela pudesse viajar. E quando foi que tu chegou a dizer para a organização que tu não iria mais viajar? O que foi que te disseram? Não, a gente tinha feito um acordo que eu iria com eles no ônibus, como a gente fez da primeira vez em janeiro. Aí... como tinha que mandar o comprovante de matrícula para garantir a passagem, entendeu? No ônibus. E aí eu disse para ela que eu não iria mais, entendeu? Que eu não iria, que eu ia por trás. Eu ia depois me encontrar com eles lá. Já que eu moro lá em Goiânia, entendeu? Eu só tô aqui no estado do Pará por causa da faculdade que eu passei aqui. Então eu já conheço para lá. Eu já tinha feito esse contato com ela, dizendo para ela que eu iria depois atrás. Esse aqui foi o atestado de matrícula. Depois de saber de tudo isso e ver, infelizmente, essa tragédia na madrugada de hoje, Marilene, como é que tu te sente? Eu me sinto arrasada.
porque eu conhecia várias pessoas de lá, sabe? Várias pessoas. Inclusive, eu tô no grupo de lá do Correnteza e a todo instante eu tô tendo atualizações, como é que eles estão, onde é que se estão bem. E é isso, eu lamento muito. Essa aqui é a nossa colega, ela mandou atualizações, inclusive, olha. Tá, e a todo momento a Marilene está recebendo essas atualizações. Dona Selma, a tia dela, está aqui também. É claro que a família está bem emocionada com essa situação, Amanda, até porque não é para menos, né? Poderíamos estar dando outra notícia aqui diante dessa tragédia, mas a gente vê aí uma estudante que, graças a Deus, evitou aí, por conta de todas essas situações, a viagem, mas agora tem que lutar também com a dor da despedida dos colegas que, infelizmente, acabaram viajando e tendo que passar por esse acidente. A gente vai seguir aqui na casa da família, no bairro do Tapanã. Daqui a pouco a tia, que também ia viajar, vai conversar com a gente vai seguir ouvindo a família. E é claro que a gente reforça, né, Amanda, o respeito a essas famílias e também que elas possam enfrentar aí essa dor, esse momento de luta. Volto com você. Que difícil, Luiz. Estudantes participariam de um congresso. Há quanto tempo eles esperaram para participar desse congresso, né, da União Nacional dos Estudantes? Esse congresso que, inclusive, começaria agora em Goiás. Aqui, olha, uma última foto que eles fizeram, já perto também do ônibus, para registrar esse momento. E aqui, infelizmente, as vítimas. Além dos 3 estudantes da Universidade Federal do Pará, o motorista também deste ônibus e o motorista da carreta. E como eu disse ainda há pouco a vocês, o passageiro que também estava na carreta foi levado para um hospital em estado gravíssimo. E a gente traz aqui o relato de uma estudante de jornalismo do curso da Universidade Federal do Pará, que por muito pouco ela também não embarcou neste ônibus. E a gente vai agora ao vivo também para a Universidade Federal do Pará, onde neste momento acaba de acontecer uma coletiva de imprensa com a reitoria. A repórter Daniele Dias está ao lado do reitor, que traz para a gente mais detalhes do que a gente já sabe, inclusive também, Dânia, não sei se a gente já tem essa informação, se o reitor já pode antecipar para a gente, previsão de quando esses corpos também devem ser trazidos aqui para o estado do Pará. E esse clima de luto, de tristeza que invadiu a instituição desde que essa notícia de fato chegou a todos nós. Uma boa noite para você. Isso, Amanda, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta Pará, todo o estado do Pará, né, de luto com essa notícia. Pelo menos 3 estudantes mortos depois desse acidente, estudantes da Universidade Federal do Pará, aqui em Belém, além do motorista que estava à frente desse micro-ônibus que conduzia os estudantes e além também do motorista da carreta que teria provocado o acidente. Depois dessa situação, né, dessa fatalidade, dessa tragédia envolvendo essas vítimas, a expectativa da Universidade Federal do Pará é que os corpos cheguem até Belém e também até Altamira, no caso do motorista do micro-ônibus, o quanto antes. Mas não há uma previsão certa, já que tudo depende também da burocracia, já que os corpos devem ser periciados e existe todo um trâmite em relação ao traslado também dos corpos aqui para o estado do Pará. Eu estou aqui ao lado do reitor da Universidade Federal do Pará, o Gilmar Pereira. O senhor estava falando para a gente, né, agora há pouco na coletiva, sobre essa expectativa, mas que ao mesmo tempo não tem como precisar, mas vocês estão em contato direto com as autoridades lá em Goiás. É isso? Boa noite. Ok, boa noite. Primeiro, expressar nossa tristeza e agradecimento e solidariedade do povo do Pará, do povo do Brasil. Não é dizer que realmente a gente não tem ainda a hora certa, porque tem as burocracias, né? Tem os Instituto Médico Legal e etc., que precisam dar as documentações devidas para que a gente possa fazer o traslado, né? O traslado está sendo feito a partir de uma mobilização da universidade junto com o governo do estado do Pará, a quem a gente agradece muito por essa ação solidária importante para a nossa universidade e para o povo do nosso estado.
Isso estava falando que um avião deve ser fretado pelo governo do estado para trazer esses corpos para o Pará. Sim, a informação que nós temos é que o governo do estado está responsável por fazer o traslado dos corpos de Goiás para Belém do Pará. E além das vítimas, né, tem também um grupo de 10 pessoas que está internado. O que o senhor teria para falar, ainda que de forma preliminar, sobre o estado de saúde dessas pessoas? Olha, a gente tem informação que uma das pessoas está em estado grave, não é, mas que as demais estão fora de risco de vida. Não é? O que a gente também registra é a atenção dada pelos secretários de saúde do Tocantins e de Goiás, que colocaram o dia inteiro, né, indo nos hospitais onde os nossos estudantes estavam internados e acompanhado, a quem a gente também registra o agradecimento, o sentimento de país, o sentimento de coletividade foi muito grande, né? Eu recebi ligação do ministro da Educação, né? A presidência da República colocou uma nota, né, de pesar. E nossos colegas reitores das universidades federais, estaduais, as universidades particulares, todas têm nos mandado apoio e se colocado à disposição para que o que a gente precisar, eles estejam a posto para contribuir. Com certeza. E aí a gente está falando, né, reitor, de uma comitiva com 138 pessoas, 4, infelizmente, acabaram morrendo, além dos 10 internados. Então, todo o restante está em Goiás. Como é que está? Eles foram, porque o Congresso começa hoje, né? Começou hoje. Eles foram para o Congresso, eles devem voltar para Belém, porque a gente imagina que o psicológico de muitos deles, se não de todos, está bem abalado para conseguir participar, né? Como é que está esse contato com as outras pessoas? Olha, a gente está em contato com as lideranças, porque esses grupos têm suas lideranças, e nos colocamos à disposição para aqueles que não se sentiam em condições de participar do Congresso, a gente arrumar forma para que eles voltem. Não é? Estamos aguardando a posição deles para que a gente se posicione. Não é? A princípio, temos uma articulação grande com a reitora Angelita, que é a reitora da Universidade Federal de Goiás, que está cuidando, inclusive montou um comitê de crise lá com psicólogo, assistente social, para receber os meninos. A presidência da UNE também entrou em contato, estão à espera desse povo que estava numa cidade bem próxima de Goiânia, chamada Porangatu, não é? E que vão chegar lá em Goiânia e que vão ser atendidas e a depender do que elas decidirem, a gente vai estar à disposição para se mobilizar e fazer com que eles tenham o seu direito ao retorno antes mesmo de terminar o Congresso. E aí, em relação ao apoio às famílias, vocês, de forma inquestionável, têm dado esse apoio, né, para os parentes que estão aqui em Belém. Em relação ao velório, claro, depois que os corpos chegarem aqui, isso deve ser ainda conversado com a família, se deve ocorrer o velório aqui ou de uma forma mais intimista com as famílias mesmo. Como é que está esse diálogo com os familiares? Olha, a gente se colocou à disposição, inclusive para providenciar os velórios, mas é uma decisão das famílias, como elas decidirem. Eu já soube, tive informação ainda há pouco do campus de Altamira, que eles vão fazer o velório do nosso motorista, que era uma pessoa amada e querida lá por todos os estudantes. Será feito no campus de Altamira, e nós aqui em Belém estamos conversando com as famílias. Eu já soube que uma das pessoas tem origem numa cidade aqui próximo, Limoeiro do Ajuru, e que a família deve fazer o velório lá, mas os que forem fazer aqui, se tiver, a gente vai estar à disposição para ajudar no que for possível, de acordo com a vontade das famílias. E também, partindo da UFPA, tem uma equipe lá de psicólogos, assistentes sociais. Que tipo de apoio presencial vocês têm conseguido dar nesse momento em relação aos estudantes que estão lá em Goiás?
Aos estudantes que estão em Goiás, quem está dando esse apoio é a Universidade Federal de Goiás, a professora Angelita, que é a reitora, e que está fazendo o que eu estou fazendo aqui. Está presidindo um comitê de crise lá e que tem assistente social, psicólogo, né, e estão acompanhando. Para além disso, a gente tem tido um apoio muito forte da Secretaria de Saúde de Goiás. O secretário, inclusive, tem circulado aonde tem os nossos alunos internados e se colocado à disposição para contribuir. Com certeza. Enquanto isso, né, é um trabalho ininterrupto. A Universidade Federal do Pará decretou, né, um luto oficial de 3 dias. E o senhor explicava na coletiva que essa decisão não necessariamente impõe uma suspensão das aulas, mas deve ter um regime diferenciado de funcionamento, até porque, caso os velórios ocorram aqui, não, como o senhor falou, não tem como ter as aulas paralelo a um velório, né, ou aos velórios. Exatamente. Nós estamos com nosso escritório de atendimento das pessoas está no Mirante do Rio, que é um prédio muito conhecido aqui e que a gente atende quase todas as aulas básicas da universidade são feitas nesse prédio. E estamos com esse escritório. Portanto, a gente resolveu, nesse prédio particularmente, suspender as aulas. Né? O fato de se decretar luto oficial não quer dizer que a gente suspenda as atividades da universidade, mas tem essas situações que demandam isso. E se a gente for fazer o velório e for aqui na universidade, com certeza, no dia do velório, no horário do velório, com certeza a gente suspenderá as aulas. E para a gente ir finalizando aqui, reitor, agradecendo desde já pelo seu tempo aqui com a gente, esse congresso, o senhor estava falando que é por uma política universitária, esses jovens, eles estavam muito ansiosos para participar desse evento. Eu queria que o senhor pudesse explicar melhor do que se trata, né? Porque houve toda essa mobilização de mais de 100 pessoas para ir até Goiânia. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho do evento. Ok, a União Nacional dos Estudantes é o órgão máximo dos estudantes do Brasil. É um órgão histórico, não é, em que os estudantes das universidades públicas e privadas de todo o Brasil são ligados à UNE, não é? E eles fazem esses congressos para discutir os problemas do Brasil, não é? E mais fortemente para discutir a questão das políticas para a educação e particularmente para a educação superior. É isso com certeza que eles vão fazer nesses 3 dias lá em Goiânia. Muito obrigada pela sua participação, reitor. A gente conversou aqui com o reitor da UFPA, Gilmar Pereira, que agora há pouco deu uma entrevista aqui, numa coletiva com toda a imprensa, e agora conversando aqui ao vivo com Cidade Alerta. Hoje é o primeiro dia ainda, né? Todo mundo ainda tentando acompanhar essas atualizações para dar números oficiais. E aí a gente também do lado daqui acompanhando tudo para dar as informações precisas, em respeito, né, a quem nos acompanha e principalmente a família das vítimas. Volto contigo. Obrigada, Dani. Agradeço também ao reitor aí pela entrevista, pelos esclarecimentos. Inclusive, mais cedo, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, e o presidente Lula também se manifestaram através das redes sociais ali, demonstrando, claro, pesar com toda essa notícia. Pode encher a tela, coloca imagens logo depois do acidente. A gente vai trazendo aqui o que disse, então, o governador do Pará, Helder Barbalho, que recebeu a informação com profunda tristeza, essa notícia do acidente envolvendo estudantes da UFPA ali na BR-153, já no estado de Goiás. Foram jovens cheios de sonhos que saíram aqui do nosso estado para participar de um congresso ali da União Nacional dos Estudantes e, claro, ele terminou dizendo que estende a sua solidariedade a todas essas famílias das vítimas, famílias também dos demais estudantes que ficaram feridos aí neste acidente e que o governo também está à disposição para colaborar com o que for necessário. Logo em seguida também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou, né, demonstrou também pesar aí, profunda tristeza com essa notícia deste grave acidente, né, ao longo então desta
nesta quarta-feira no estado de Goiás. Essa tragédia que resultou na perda irreparável de vidas, incluindo estudantes da Universidade Federal do Pará que iriam participar do Congresso Nacional da UNE. Inclusive, a presença de Lula era esperada neste Congresso da UNE. Não se sabe até o momento, a presidência da República não se manifestou se Lula vai ou não ainda participar do evento. Ele conclui dizendo que neste momento de dor manifesta a sua solidariedade a todas essas famílias e amigos das vítimas e aos colegas, professores e a toda comunidade universitária, né? Também aos demais estudantes de outros estados que iriam para Goiás participar, então, deste encontro. Ainda hoje a gente vai trazer mais detalhes e a gente já está aqui, olha, no nosso telão, trazendo imagens aí dessas vítimas. 3 estudantes na Universidade Federal do Pará, o motorista desse ônibus e também o motorista da carreta, que infelizmente aí morreram. Vamos saber, então, um pouco mais quem é quem. A gente tem aqui, olha, já a imagem do Ademilson Militão de Oliveira, que estava, então, conduzindo este ônibus. Ele que era o motorista do micro-ônibus, o primeiro desse comboio que foi atingido em cheio. A informação repassada até o momento pela Polícia Rodoviária Federal é que o motorista da carreta, ele, então, foi fazer uma ultrapassagem e acabou invadindo a pista por onde o comboio ali dos ônibus seguia. Infelizmente, não conseguiu evitar a colisão, esta tragédia. O próprio motorista da carreta também acabou morrendo. A gente tem também a estudante aqui, a Ana Letícia Araújo Cordeiro, estudante de pedagogia da UFPA, o Leandro Souza Dias, estudante de farmácia, também da instituição, e por último aqui, o Elverson Campos Alves, que era estudante de produção e multimídia da UFPA. Existe toda essa expectativa também de quando o Instituto Médico Legal de Goiânia deve liberar esses corpos. Como a gente tem esse acidente que aconteceu em Porangatu, mais ao norte do estado de Goiás, existe sim uma dificuldade para se fazer esse traslado até a capital de Goiás, Goiânia. Vamos trazer aqui no mapa, só para a gente entender melhor e você conseguir visualizar, os estudantes que saíram na segunda-feira, dia 14, aqui de Belém, da capital paraense, e seguiram em viagem. Aqui eles chegariam hoje, estavam então aproximadamente 400 quilômetros já de Goiânia. A gente vê aqui, olha, Goiânia já no finalzinho desse mapa que nós preparamos para vocês, para a gente poder se situar. Já tinham então passado pelo estado do Maranhão, já tinham cruzado também Tocantins e estavam então aqui nessa área que fica entre Tocantins e o estado de Goiás, na cidade de Porangatu. E por isso também os estudantes que ficaram feridos e presos, alguns às ferragens, eles foram então levados para unidades de saúde do Tocantins e de Goiás. Daqui, então, de Porangatu, assim que esses corpos foram recolhidos, infelizmente, eles serão levados para o Instituto Médico Legal em Goiânia. E só depois dessa primeira perícia, eles devem, então, ser trasladados para a capital paraense. Uma rede de solidariedade também foi montada para acolher esses estudantes que sobreviveram a essa tragédia. A Universidade Estadual de Goiás montou, inclusive, um ponto de acolhimento para atender esses universitários. A professora Lucimar Marques, que coordena esse trabalho, conversou com a Record e a gente vai acompanhar agora esse momento também difícil para todos os professores ali da instituição. Eram 130 pessoas, pelo menos, alunos, em que precisavam se alimentar, tomar banho e ter esses cuidados principais. Então, a UEG de Porangatu foi esse apoio, onde eles puderam estar aqui até o momento para estabelecer, né, esses primeiros socorros, eu diria assim, já que todos estavam precisando disso. Então, agora, nesse momento, já estão se organizando para retomarem para o estado do Pará, onde vão para Goiânia, e de Goiânia vão pegar um voo e a partir de lá, ir para o estado do Pará.
Olha, de acordo também com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, 9 estudantes foram encaminhados para Alvorada do Tocantins, sendo que 6 estão em estado estável e 3 em estado moderado, que requer mais observação. Outras 3 vítimas em estado grave foram levadas já para a cidade de Gurupi, no Tocantins. Já os feridos com lesões leves e moderadas foram encaminhadas para atendimento lá mesmo, na cidade de Porangatu, onde o acidente aconteceu. Já temos então aqui ao vivo a repórter Revana Oliveira, de Goiânia, está em frente ao IML da capital de Goiás, trazendo também essas atualizações. Revana, primeiro te agradeço pela sua participação. O Pará está em luto, certamente vocês também recebem com muito pesar essa notícia desse grave acidente, né? Pelo menos 3 estudantes, mais 2 motoristas mortos nessa tragédia. E a pergunta, Revana, é se a gente já tem uma previsão de quando esses corpos devem ser liberados para serem trazidos aqui para o estado do Pará. Boa noite para você. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Obrigada pelas boas-vindas. Sim, a previsão é que esses corpos cheguem aqui ao IML de Goiânia da noite. Depois disso, será feito um trabalho e a liberação, na verdade, o transporte desses corpos para o Pará deve acontecer amanhã pela manhã. Nós vamos conversar agora com a perita responsável por essa investigação, por essas apurações, que vai trazer mais algumas informações para a gente do que foi apurado sobre esse acidente. Muito boa noite. Eu começo perguntando, só para a gente fazer uma atualização com relação aos corpos. Eles chegando aqui ao IML, quais serão os procedimentos e aí eles serão levados para o Pará amanhã pela manhã. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos os telespectadores da Record. Os procedimentos foram esgotados na nossa unidade de polícia científica de Porangatu. Tanto o levantamento no local do acidente, quanto o exame cadavérico, quanto a identificação, esta sendo realizada pela Polícia Civil. Nesse momento, para facilitar a entrega dos corpos das vítimas ao governo do estado do Pará, eles estão sendo encaminhados aqui para o IML da capital, aqui em Goiânia, e aqui será um procedimento meramente administrativo, não há nenhum exame pericial pendente, foram todos esgotados lá. Então, a partir da documentação, checagem de documentação, a procuração das famílias, esses corpos já serão liberados para essa pessoa que vem com a procuração. Mas o agendamento do voo, isso deve ser amanhã pela manhã. Tem informações tal, ainda não me foi confirmado. Agora, Amanda, uma coisa importante da gente mencionar também é com relação ao trabalho da perícia, né? Se falou aí do caminhão que pode ter invadido a contramão, atingido de frente esse primeiro micro-ônibus que fazia ali parte do comboio dos 4 que levavam esses estudantes aí da Universidade do Pará. O que a perícia apurou até o momento? Assim que fomos acionados, nos deslocamos com prioridade ao local de acidente, onde foi feito o levantamento do local, as condições da via, a dinâmica do acidente, as condições dos veículos. O que se tem de informação preliminar, até da própria PRF, é que houve um bloqueio, né, do caminhão da via em que se encontrava o ônibus. Porém, quem deu causa a esse acidente, todas as informações vão ser consignadas em laudo. O que podemos adiantar é que foi uma colisão frontal de alta energia. Tá certo, muito obrigada pela participação. Amanda, a gente segue acompanhando esse caso, todas as informações e à medida que for chegando atualizações, a gente passa aí para vocês. Volto com você aí no estúdio. Revana, obrigada pela sua participação. Agradeço também a nossa entrevistada pela disponibilidade. E mais cedo, a nossa equipe conversou com uma estudante por telefone. Ela, que é testemunha deste acidente, estava em um desses ônibus que faziam parte do comboio que seguia para o estado de Goiás, para o Congresso da União Nacional dos Estudantes. Ela narra em detalhes como foram esses últimos momentos ao lado dos outros colegas antes desta colisão. Depois de umas 7 horas, 7h30, a gente começou a sair do ônibus
mas também não chegando perto do ônibus que tinha sido acidentado, né? Também em respeito a todos os companheiros que estavam ali dentro do ônibus e que estavam em choque a primeiro momento. Mas aí, quando a gente desceu, a gente viu que foi completamente destruído o ônibus, mas quando a gente desceu do ônibus, os bombeiros já estavam, a polícia também já tinha chegado. O IML demorou um pouco para chegar, mas já tinha, sim, alguma movimentação por ali. Agora, é claro que ainda é prematuro a gente afirmar o que motivou este acidente. Essa é a primeira informação de que o motorista da carreta pode, de fato, em uma ultrapassagem, ter invadido a pista contrária ou até mesmo cochilado ao volante. A gente vai precisar aguardar, então, aí o resultado dessa perícia, até para também entender se ele ali estava na velocidade permitida na via. A gente também, a partir deste acidente, resgatou outros graves acidentes, outras tragédias que acabaram aí resultando na morte de outros paraenses. Em maio de 2024, você deve lembrar desse acidente que aconteceu próximo à hidrelétrica de Tucuruí. Infelizmente, 4 pessoas mortas, 25 feridas. Isso aconteceu na PA 263, quando então o motorista perdeu o controle da direção e colidiu ali com um concreto. Em janeiro de 2021, na BR-376, já no litoral do Paraná, 19 pessoas morreram em um grave acidente. 31 pessoas ficaram feridas. A gente resgatando, então, imagens deste acidente que justamente também um ônibus de turismo com 51 passageiros que saiu aqui de Ananindeua, na região metropolitana, com destino a Balneário Camboriú, quando ali já na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, acabou perdendo o controle da direção. Em julho de 2012, já na PR-090, também no Paraná, 10 pessoas ficaram, então 10 pessoas morreram, 42 ficaram feridas. O motorista desse veículo, desse ônibus, perdeu o controle da direção, olha aqui o estrago, e acabou caindo em uma ribanceira. E a gente trazendo então que inclusive esse motorista, muito se falou na época que teria então estado ali em alta velocidade. A gente resgatando casos que aconteceram nos anos de 2024, 2021 e 2012, que infelizmente resultaram aí em muitos mortos. Aqui, olha, 4 nesse acidente de maio de 2024 em Tucuruí, mais 10 pessoas ali no outro acidente e pelo menos a gente traz aí, olha, além dos 10 paraenses que morreram a caminho do Congresso em Curitiba, a gente tem também os outros, então, 19 passageiros que morreram no acidente também ali com destino a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E traz pra gente aí questionamentos importantes. Quais são as condições desses veículos, dessas estradas também? Esses motoristas, eles passam ali a ter esse descanso que precisam para seguir em viagens tão longas, viagens que chegam a durar 3, 4 dias. Existe, inclusive, em relação ao acidente que aconteceu hoje no estado de Goiás, essa possibilidade do motorista da carreta ter cochilado ao volante. Isso ainda não foi, até o momento, descartado pela polícia. A gente, então, trazendo as atualizações, existe essa expectativa de que ainda hoje, já por volta das 9, 10 horas da noite, então, esses corpos cheguem ao Instituto Médico Legal em Goiânia, na capital, então, do estado de Goiás. E a partir, então, de amanhã, pela parte ainda da manhã, esses corpos devem ser transportados para o estado do Pará. Aqui as 3 vítimas, os estudantes da Universidade Federal do Pará e também o motorista do micro-ônibus, além do motorista da carreta, que também morreu. A gente vai ver agora o que disse um bombeiro especialista em fazer esse tipo de atendimento ali. Vamos ver. Nós não podemos fazer afirmativas muito precisas
no que diz respeito à dinâmica da ocorrência. Quando nós chegamos no local, nós nos deparamos com aquela cena e então nós iniciamos ali todos aqueles procedimentos de atendimento pré-hospitalar, atendimento de salvamento e posterior transporte às unidades de saúde localizadas ali o mais próximo possível, né, que era Porangatu. São duas situações, né, que nós costumamos falar. Existe a questão de você ter o conhecimento técnico de como se mobiliza ali o braço, a coluna cervical, a perna, como que você realiza o desencarceramento daquelas vítimas que estão presas na ferragem. Mas existe um outro contexto também, que é a questão do gerenciamento da crise. Então nós temos que estar preparados para chegar no local, fazer o isolamento, criar ali um ambiente de segurança para que as nossas equipes trabalhem de maneira, entre aspas, confortável e